Boa tarde, pessoal. Está ao vivo agora, começando o nosso quarto webinar. Quero agradecer aí todo mundo que está participando, já desde o início, né? Mais um dia desse evento da IGS Brasil, né? A IGS, um capítulo da IGS, da Associação Internacional de Geossintéticos no Brasil, e com o apoio da ABMS, que a gente já agradece muito esse trabalho em parceria com a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, e também o apoio, né, e a viabilização aqui da Geotecnia Brasil, para que a gente possa estar promovendo mais esse evento. Nosso quarto webinar, que certamente também trará muitas informações, muita qualidade, muito material rico para a gente aqui de informação. Quero aproveitar e compartilhar, né, com todos, convidar todos que ainda não conhecem o trabalho do IGS, né, que acaba acumulando empresas, pesquisadores, juntando, né, estudantes, profissionais em geral que trabalham com geossintéticos nas mais diversas áreas, geotecnia ambiental, para estar visitando nosso website, está visitando nossa LinkedIn, nossa página no YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram, e com isso está sempre antenado nas informações que a Associação de Geossintéticos do Brasil vem promovendo. Então, aqui nós estamos na quarta edição desse webinar, desse programa de webinar que a IGS está promovendo através do programa IGS em Rede, e terão muitos outros conforme a programação que vai estar sempre aparecendo nas nossas redes sociais. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores da IGS Brasil, que com o apoio deles nós conseguimos promover eventos deste porte e também diversos outros eventos, né? Então aqui na tela alguns os nossos patrocinadores, a gente agradece bastante aí o apoio. E já não, sem delongas, né, quero agradecer também e principalmente aí a participação do professor Lucas, né? E agradecer o tempo dele, a dedicação de preparar esse material e compartilhar com a gente essa grande experiência que ele vive lá nos Estados Unidos há tanto tempo, né? E que vai ser certamente enriquecedor para a gente aqui no Brasil, com vários casos de obras, para a gente poder estar também refletindo um pouco sobre a atuação nossa no Brasil e convivendo com experiências diferentes do nosso dia a dia aqui. Né, professor, muito obrigado. Quero colocar aqui um breve currículo aqui do Lucas, né? Lucas de Mello, ele é formado na Universidade Federal do Ceará, mestre pela PUC-Rio e doutor pela Johns Hopkins University, onde ele está atuando como professor e também atua há mais de 25 anos na área de projetos, consultoria, engenharia geotécnica, estudos de campo, barragem, pavimentação, remediação de áreas contaminadas, nas mais diversas aplicações aí, né, de soluções na obra geotécnica, atualmente no grupo aí da Geosintec, né? Então, tenho certeza que vai ser uma belíssima palestra. Convido a deixarem sempre as perguntas já no chat, né, nos comentários, que a gente já vai coletando essas perguntas e preparar para o final, né, da apresentação o nosso tempo de bate-papo, de discussão, né, de perguntas e respostas. Então, professor Lucas, deixo com você a palavra, agradeço novamente a contribuição para a IGS Brasil, tenho certeza que vai ser enriquecedora para a gente. Emerson, eu que agradeço o convite da IGS, é um prazer enorme estar apresentando para vocês hoje à noite, e tenho certeza que as perguntas vão ser muito interessantes. Estou esperando aí uma interação com a plateia, através do chat. Vocês podem fazer as perguntas e o Emerson vai passar para mim no final aqui da palestra. Emerson, eu sei que você falou um pouco aqui do resumo da carreira, e eu pensei um pouco a respeito de como começar a palestra. Então, você falou que eu sou toda minha titulação e onde eu trabalho, meu trabalho principal é na Geosintec, consultoria. Eu dou uma aula por semana na Johns Hopkins, onde eu fiz meu doutorado, mas eu gostaria só de dizer que de várias coisas que eu fiz na minha vida, uma das coisas que eu tenho mais orgulho é ter feito meu mestrado na PUC do Rio. Eu sou filho da PUC, e muita saudade do Saião, e
uma admiração imensa pelos grandes professores que eu tive lá, o Vargas em particular e meu amigo pessoal, o Roberto Azevedo. Então, são anos na PUC do Rio que eu passei e deixou muita saudade, né? Bom, eu trabalho nessa empresa, na Geosintec. Talvez alguns de vocês tenham visto esse símbolo anteriormente. Vocês vão ver agora por que eu botei em poucos slides, por que eu pus esse símbolo. Aí, o símbolo da Geosintec hoje é esse, é o nosso logo. A gente tem quase 40 anos no mercado, 1.400 pessoas. A gente faz o serviço desde do planejamento conceitual de um projeto até a parte de implementação, construção, o controle de operação futura do projeto e nas áreas de geotecnia e engenharia ambiental, principalmente, né? A razão que eu estou falando da empresa não é uma razão de marketing, é só para fazer uma contextualização histórica. A empresa começou mais ou menos 40 anos atrás. A empresa tem esse nome, vocês vão entender muito em breve por quê. Eu estava dando uma pesquisada nos arquivos históricos do IGS, né? Então, a primeira coisa que acontece na história do IGS tem uma entrada aqui que fala basicamente que as palavras geotexto e geomembrana foram utilizadas pelo J.P. Giroux num artigo apresentado na conferência em Paris em 1977. E essa conferência em Paris é tido como o início da engenharia de geossintéticos, né? O JP foi um dos fundadores e foi presidente do Internacional, acho que um dos primeiros, se não o primeiro presidente do IGS. E ele foi, nós que somos engenheiros de mecânica do solo, engenheiros geotécnicos, ele foi um Terzag Lecturer em 2008, né? Outra pessoa que talvez vocês conheçam é o Rudy Bonaparte. Ele recebeu vários prêmios do IGS durante a carreira dele, e ele foi o Terzag Lecturer em 2018, né? E o que é que eles têm a ver com a história da Geosintec e de Geosynthetics? Bom, o JP foi o fundador da Geosintec, certo? Ele foi presidente e foi chefe do conselho administrativo. E o Rudy ainda trabalha com ele em vários projetos. Hoje ele foi o presidente até poucos anos atrás, até uns 4 ou 5 anos atrás, e hoje ele é o presidente do conselho administrativo da empresa, e eu tenho uma honra de servir no conselho com ele, né? Então, tem uma relação muito forte entre o IGS e a Geosintec, e o nome da Geosintec é Geosintec por causa do nome de Geosynthetics. No início da empresa, era basicamente todo o serviço que nós fazíamos era em relação à aplicação de Geosynthetics. Então, tem um documento que vocês estão vendo aqui, em 1987, ele foi preparado para a Agência Ambiental Americana, a EPA, né? E esse documento foi preparado, em parte, pelo JP com o Rudy, e o símbolo da empresa que vocês veem em alguns dos documentos, né? Esse outro documento aqui, que é a simulação de leachate, de geração de chorume, em aterros de lixo municipal, né? O Neil Williams, na época, ele trabalhava com Geosintec quando esse documento foi publicado, né? Esse terceiro documento aqui é basicamente a avaliação e recomendações para como você melhorar a performance dos sistemas de aterros sanitários, né? Esse documento é um documento um pouquinho mais recente, já tem o logo da gente, mas esse aqui é um documento que é anterior a 2005, 2006, quando esse logo foi modificado, e o Rudy trabalhou com David Daniel e o Bob Kerner no desenvolvimento desse documento, né? Muitas das equações que se usam hoje em dia foram equações que foram desenvolvidas por pessoas com quem eu tenho o prazer enorme de trabalhar hoje, como, por exemplo, essa equação de um talude infinito, de uma ruptura de geomembrana, uma ruptura superficial. É um artigo do JP, do Bob Beckles e do Rudy de 95. Outra coisa que se teve que desenvolver muito foi como é o fluxo de água na camada de coleta de chorume, e qual é a espessura máxima permitida pelas regulações,
pelas regulamentações aqui nos Estados Unidos. Então, o artigo foi escrito pelo JP com o Mike Houlihan, que é uma pessoa com quem eu trabalho diariamente aqui, ele está no meu mesmo escritório aqui próximo a Washington. Essa é uma fotografia antiga de um aparato que faz um teste que o TRI faz esse teste, e várias outras empresas hoje, eu imagino, que façam também. Foi um dos primeiros aparatos comerciais no mundo, foi desenvolvido na Geosyntec, e esse aparato, na verdade, era um aparato praticamente de pesquisa, né? Há muitos anos nós não fazemos mais esse teste, porque houve um avanço dos laboratórios comerciais e não era mais interessante para que a gente trabalhasse com isso, né? Então, eu acho que esses slides iniciais é só para dar assim, um pouco do contexto do histórico da empresa, do histórico de várias pessoas que trabalharam e ainda trabalham na empresa em relação ao uso de geossintéticos. E a intenção hoje, eu acho que é apresentar 3 estudos de caso, né? Um estudo de caso é um estudo do aeroporto de Yeager. Yeager Airport é um aeroporto que fica na parte oeste do estado da Pensilvânia. Um aterro sanitário de Cherry Island o aeroporto de Yeager tem uma questão de geogrelha muito interessante, que é um caso relativamente recente, quer dizer, uns 5 anos atrás, mas apenas ano passado, eu acho que se chegou a alguma conclusão a respeito dessa obra que eu achei interessante apresentar para vocês. O aterro sanitário de Cherry Island é um aterro sanitário que fica no estado de Delaware, aqui quase na fronteira com Nova Jersey. Tem uma aplicação de geogralha, geotexto, GCL, geomembrana e drenos verticais também muito interessante. A aplicação são quase todos os geossintéticos utilizados nessa obra, né? E finalmente eu vou falar um pouco sobre como é que você pode fazer a utilização de lixo, de resíduo sólido na construção de muros de terra armada, né? Então tem a utilização de geogrelha, um pouco de geotexto, geomembrana também. É uma tecnologia que a gente trabalhou com a empresa na obtenção da patente. A patente faz parte dessa empresa, nós apenas fazemos o trabalho técnico, mas eu acho uma coisa interessante para a gente falar. Então, vamos começar com o aeroporto de Yeager, né? O aeroporto de Yeager, como você pode ver, a pista de pouso e decolagem, ela se encerrava basicamente numa ribanceira, e pelas normas da Agência de Aviação Americana, houve a necessidade de se fazer uma extensão para que o aeroporto pudesse receber aeronaves de um determinado porte, né? Essa extensão é feita, nós vamos ter depois, do material que, caso haja a falha de um avião, esse material é um material que ele vai quebrando e ajuda na frenagem da aeronave, né? Só para vocês terem uma plano de situação de onde é o aeroporto, né? O aeroporto é localizado nas montanhas Appalachian Mountains, né? E houve a necessidade de fazer um corte muito grande, certo? Esse aqui essa linha representa aonde é que está a pista de pouso hoje. Essas partes aqui que você está vendo acinzentada um pouco mais acima é o pico das montanhas que teve que ser cortada para que o aeroporto pudesse ser implementado, né? Vocês estão vendo aqui uma planta com as curvas de nível do que era existente, né? Então, se você olhar aqui na cabeceira da pista você tinha uma certa declividade. Então, e o que foi proposto foi a extensão e a construção de um aterro reforçado com geogrelha, né? Então, no final da cabeceira, né? E também foi feita uma pequena correção aqui do lado para que foi feito um ajuste na drenagem. Como eu falei para vocês anteriormente, a intenção era que você tivesse um material que, na verdade, ele quebra na medida que a roda vai passando e ele auxilia na frenagem, né? Coincidentemente ou não, essa fotografia foi tirada nesse aeroporto. Poucos meses depois da obra, teve um incidente com um avião da US Airways na época e sem que houvesse esse sistema, teria causado certamente um acidente fatal
todos a bordo, né? Então, foi uma decisão acertada de se colocar isso em implementar esse projeto, né? Você está vendo aqui uma seção transversal, né? Eu gostaria só de chamar a atenção para vocês que você tinha aqui como era o terreno, né? O terreno pré-existente antes da obra, e a intenção do projeto era que fosse feita uma escavação, tá certo? Fosse feito um talude em determinada inclinação aqui de 1 para 1, né? E fosse instalado o geogrid e fosse feita a construção desse talude dessa forma, com esse ângulo na parte traseira da escavação, né? Estou mostrando aqui mais ou menos a elevação, e a elevação que você está vendo aqui são 240 pés, mais ou menos 80 metros de altura. A instalação começou em 2005, né, setembro de 2005. Você está vendo aí foi o primeiro dia de instalação, né? Primeiro dia de obra sempre está tudo muito limpo, muito organizado. O aterro está muito de acordo com as especificações, não tem nada errado, né? Então é um bom dia para se tirar fotografia, né? E muitos de nós que somos engenheiros de escritório, a gente só vai na obra no primeiro dia e acha que todo dia é como o primeiro, né? Infelizmente, quando o aterro começou a construção em 2005, em 2013 se notou uma série de rachaduras, né? O aterro são essas linhas vermelhas que vocês podem ver aqui próximo ao final da cabeceira da pista, né? Então, houve a instalação de uns marcos superficiais para controle de deformação, e o aterro rompeu, na verdade, eu vou mostrar uma fotografia para vocês, em março de 2015. Quando esses marcos superficiais começaram a ser medidos, e você está vendo aqui 0 em torno de julho, 1º de julho de 2014, já havia uma deformação muito grande, né? Então, um dos pontos é que não houve um monitoramento da performance desse aterro até basicamente o momento em que se observou as rachaduras, né? Então, esse aqui não é 0 de deformação, isso é 0 de deformação a partir do momento de instalação desses marcos, né? E você pode ver que, com o passar do tempo, até a época da ruptura aqui, você teve deformações de até mais ou menos 0,7 pés, 21 centímetros, mais ou menos, de deformação, em alguns pontos entre 15 e 20 centímetros de deformação para esses marcos superficiais. Essa é uma fotografia, várias fotografias do aterro rompido, que eu vou mostrar para vocês. A intenção dessa fotografia é para que vocês vejam que houve uma escarpa vertical, praticamente vertical aqui, isso é mostrado nessa fotografia. Tentei tirar nessa fotografia aqui, da fotografia da direita, você está vendo o material do geogrid, da geogrelha exposta, né, realmente rompida. Essa fotografia é muito interessante, dá uma visão da panorâmica do aterro, e também eu acho que é uma boa lembrança para os engenheiros geotécnicos, que é um movimento de massa, né? Essa ruptura aconteceu, e você está vendo que ela aconteceu, e ela se você... se eu tivesse colocado aqui, eu não coloquei uma fotografia desse ponto onde meu cursor está, você veria que mais ou menos o deslizamento parou uns 5 metros antes de atingir essa igreja, né? Acontece que houve uma chuva, uma precipitação, né? E no outro dia o aterro continuou o movimento, você pode ver que ele criou uma barragem devido ao deslizamento do talude, né? E a igreja foi totalmente consumida. Você está vendo que o aterro, o deslizamento continuou se movendo e chegou bem próximo a essa outra edificação aqui, né? Isso demorou 24 horas para acontecer, né? Eu acho que quem mora na Baixada Santista, o Rio, o Salvador, entende bem que o aterro, quando se movimenta, ele não para no final da tragédia, né? Ele sempre pode ter um potencial de continuar se movimentando, né? Então, qual era a intenção? Qual era a intenção do projeto? A intenção do projeto é que você tivesse um geogrid reforçando o solo, né? E você tivesse uma camada, essa camada azulzinha aqui, você tinha uma camada do que ele chama de Process Rock Backfill, que praticamente é uma rocha processada, né?
E aqui você tem o tamanho permitido. Né? O tamanho permitido, 100% tem que passar em 6 polegadas, né? 30% a 100% passar na número 4, e você pode ter de 0 a 50% na 200, que é a peneira de ponto 0,74 milímetros, né? De peneira fina. Entre essa camada de 6 polegadas, né? Era para ser colocada em torno de 15 centímetros, era para ser colocada sobre a geogrélia, e depois dessa camada, você poderia colocar o que eles chamavam de short rock backfill, né? um short rock, e com partículas desde que ele fosse menores do que 2 pés, né? 60 centímetros. Ou seja, você vê aqui que aqui você tinha que ter tudo passando com 6 polegadas, aqui você já tinha uma especificação técnica bem mais anuente, né? Não, depois da ruptura do talude, houve várias partes se envolveram na investigação, né? Algumas defendendo interessadas, não defendendo, interessadas da parte do aeroporto em si, outras da parte das pessoas que foram afetadas pelo deslizamento, outra parte do projetista ou da empresa construtora. A participação da Geosyntec foi trabalhar junto com a Tencate para entender qual teria sido, se algum, o papel da geogrelha, né? Então, eu não vou poder comentar muito sobre a causa do acidente em si, mas vou poder comentar sobre o que não foi a causa do acidente, né? Então, essa fotografia é uma fotografia que a gente tirou no pé do aterro, e essa pedra estava, essa rocha estava como parte desse short rock backfill, que tinha uma dimensão máxima de 60 centímetros, né? A análise do geogrid foi feita numa área muito restrita, porque sobrou uma área muito pequena que o geogrid estava intacto, né? Então, o que é que a gente fez? A abordagem foi muito cautelosamente retirar a parte do solo, do short rock. Quando você chegava nessa parte das 6 polegadas, que era uma parte do material mais fino, você basicamente vinha com a pá, você vinha na mão, com muito cuidado, tirando o solo para você chegar a um estado desse, né? Que você expôs o geogrid para você tentar chegar a uma condição que permitia uma amostragem adequada, né? Vou mostrar para vocês aqui nessa fotografia. Você está vendo aqui na direita, onde tem essa caneta, alguns tipos de danos na geogrelha que são danos considerados típicos, né? Um pouco de ruptura, uma pequena parte aqui da geogrelha. Isso pode acontecer durante a instalação e tudo mais, né? Por isso que a gente tem os fatores de redução. Esse aqui é o que a gente chamou de dano atípico, né? É um dano que foi visto talvez 1 ou 2 vezes no máximo por um rolo de 120 pés, né? Então, um dano atípico, e também você tem fatores de redução para isso, né? Bom, coletada essas amostras, né, no campus, foi mandado por TRI, né, para fazer os testes. E eu sei que esse gráfico é um gráfico um pouco talvez tenha muita informação aqui, mas vamos tentar explicar, né? Os pontos vermelhos é o Mirafai 10, né? E o azul é o 20, né? Cada ponto desse, no eixo do X aqui, você tem só o número dos testes, e essa linha azul e essa linha vermelha é a média de cada teste que você fazia, você calculava uma média, né? Então, a gente foi calcular na média qual era a tensão de ruptura todos esses testes. E se chegou aqui à conclusão, tá certo? Que esses intervalos, essa linha espontilhada, são intervalos de 95% de confiança que o teste vai cair nesse intervalo, e da mesma coisa para o 10XT, né? Aqui é mais ou menos aqui a média, e aqui o intervalo de confiança de 95%. Certo? A especificação do rolo, não é especificação de projeto, a especificação do material
esse quadrado aqui, né? Então, você tem mais ou menos aqui 13 mil libras por pé, e a média ficou em torno, talvez, de 9 mil libras por pé para o 20XT, certo? Contudo, eu acho que isso aí foi depois de 7 meses de instalação, né? Contudo, a tensão permissível para esse material, para o material 20, está mostrada aqui, né, em torno de 4.500. Tem uma tabela que eu vou mostrar no próximo slide, né? Então, na verdade, o que você deve comparar aqui é esse 9.000 com esse 4.500, tá certo? Que é a tensão que foi calculada, tá certo? A tensão que foi calculada aqui, isso é a tensão última, né, do material, do 20, vamos focar aqui no 20, é 12.800, certo? A tensão admissível é 4.500, porque você tem todos os fatores de redução, por causa do dano de instalação, do creep do material e tudo mais, né? Quando você olha para a média do que foi calculado para o 20XT, você obtém uma média de em torno de 9 mil, tá certo? Então, o valor do material em campo, após 7 anos de instalação, estava basicamente o dobro da tensão admissível. Então, o papel da gente nesse projeto foi trabalhar junto com a Tenkara para demonstrar que o meter grid que foi instalado, foi produzido e foi instalado no campo, atendia às dimensões do projeto. Então, obviamente, se o seu material foi instalado e atendeu às especificações do projeto, o material não teve responsabilidade ou não foi parte das causas desse incidente, né? Apenas por curiosidade, né, o que é que eles fizeram depois? Houve uma reunião muito interessante que ele perguntou, os donos do aeroporto perguntou qual é a maneira mais fácil e segura da gente construir um novo sistema, né? E a resposta de todo mundo foi: bom, mais fácil, segura e barata, né? Mais fácil, segura e barata é você fazer uma encosta armada com geogrelha, né? Mas o dono do aeroporto não se interessou por essa opção. Então, o que foi feito foi colocado um geofoam, né, para reduzir o peso e a pressão no muro, e está aqui o muro foi ancorado na parte inferior e alguns pontos na parte superior também, e o projeto está concluído. Essa é uma foto do projeto concluído, o aeroporto está em operação já novamente, e esse talude já está bem mais verde do que estava na época da obra, né? Bom, esse foi o primeiro projeto que eu falei para vocês que eu ia apresentar do aeroporto de Yeager, né? O outro projeto que eu vou apresentar aqui, e para manter vocês acordados aí, eu estou mudando de inglês para português os slides, né? É um projeto do aterro sanitário de Cherry Island, né? Esse projeto é um projeto muito interessante porque houve uma demonstração que o uso de geossintéticos não é somente do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade, é um ponto de vista financeiro e um ponto de vista de engenharia. Os materiais podem ter uma grande vantagem, né? Esse aterro sanitário foi construído basicamente sobre material dragado do rio. Você tem o rio Delaware aqui e o rio Christina, e o material dragado tem um porto muito grande que fica exatamente onde o meu cursor está aqui. Infelizmente, a fotografia não mostra. E para ter o canal de navegação, esse porto, essa área é dragada constantemente, e era depositado o material aqui. Então, você está vendo que a margem do rio, essa linha vermelha, em 1942, a margem do rio estava aqui, e o Corps of Engineers aqui, o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, é responsável pela dragagem. E uma das coisas que você pode ver como engenheiro é quando você vê uma estrutura linear na borda de um rio, você sabe que isso foi feito pelo homem, né? Geralmente os rios não têm esse comportamento linear assim. Então, toda essa área aqui foi uma área que foi construída através de dragagem, né? Então, o desafio que se tinha
esse aterro sanitário, nessa seção transversal AA. Esse azul um pouquinho mais escuro é o lixo que eu estou chamando lixo velho, era o lixo existente. E a intenção era se colocar um muro de terra armada ao redor onde você está vendo aqui na figura de cima, de tal forma que a seção transversal você tem um muro dos dois lados aqui, você poderia fazer uma expansão que a gente chama de expansão vertical do aterro. Não é uma expansão horizontal, é uma expansão vertical, né? Dessa forma você pode manter o lixo na mesma footprint, na mesma base, né? Você não vai ter que contaminar ou destruir outro local, né? Uma utilização muito comum aqui nos Estados Unidos é você fazer a expansão vertical com utilização de muros de terra armada, né? Outro aspecto, a gente vai falar um pouco aqui sobre como é que esse muro foi construído, mas eu só queria mostrar para vocês aqui um pouco a utilização de outros geossintéticos na parte do sistema de coleta de chorume. Você tem uma camada, nesse caso não teve um geocompósito para fazer a coleta foi feita com um material muito bom e barato que tinha próximo um agregado, mas tem uma geomembrana, obviamente, e tem o GCL, né? E na parte da cobertura, aí sim você tem um geocompósito para fazer a drenagem e você tem outra geomembrana também, né? Então o lixo no final vai ficar encapsulado no aterro. Tem umas fotografias no final aqui que eu mostro essa parte da geomembrana, né? O problema da instalação, desse muro é um problema clássico de mecânica dos solos e de resistência, né? Você tem uma fundação, tá certo? É um material dragado, você tem parte do aluvião do rio, e você já tinha mais ou menos entre 12 a 30 metros de rejeito, né? Esse material dragado é muito similar ao material existente lá presente, né? E é um material de uma permeabilidade muito baixa, 10 a menos 7, né? Um material de uma permeabilidade muito baixa, né? E é um material que tem um ângulo de atrito muito alto, mas uma resistência não drenada muito baixa, né? Como a gente vai ver aqui. Então, a solução para o projeto ser viável era necessário que houvesse, tem todas as garantias financeiras necessárias para o projeto. Você necessitaria criar um projeto, tá entendendo, que tivesse um volume adicional tinha no slide anterior, acho que 20 milhões de metros cúbicos, né? Então, o problema é como é que você vai fazer esse aterro, e essa parte azulzinha clara aqui vai ser a carga adicional, como é que isso vai resistir se você tem uma fundação, um material que é muito mole, um solo muito mole. É um solo em torno de 10 kPa. Eu sei que o Marcinho deu uma palestra aí semana passada, ou umas 2 semanas atrás, e o material que ele trabalha em torno de 5, 7,5 kPa, esse material em torno de 10 é um material muito, muito fraco, né? Uma das soluções que foi apresentada foi você fazer o deep soil mixing, né? Você misturar cimento aqui e cria basicamente uma resistência quase que imediata ao cisalhamento, né? A proposta inicial foi essa, a resistência do projeto era em torno de 170 kPa, era essa resistência que era desejada, e o custo na época, o custo do cimento estava elevadíssimo na época da construção desse projeto. Mas, independentemente disso, o custo só para a fundação, melhoria de fundação era em torno de 170 milhões de dólares, né? Então, eu acho que o proprietário, quando viu esse número, pensou assim, bom, vamos atrás de alguém que possa dar uma olhada em outras soluções, né? Então, a gente começou a trabalhar nesse projeto há muitos anos atrás, né? O projeto já está construído e em operação há vários anos, né? Então, uma das soluções é porque a gente não usa o dreno vertical, né, o PVD, para você ganhar resistência, e você usa o peso do próprio muro para você melhorar a fundação através do pré-carregamento, de teorias clássicas da mecânica dos solos, né? E você vai construindo por etapas, você vai construindo stage, né, por cada camada, e você deixa a poropressão dissipar, e depois você volta e bota outra camada e tudo mais, né? Mesmo assim não estava passando, e a gente vamos instalar um geotexto de altíssima resistência. Eu vou mostrar para vocês aqui. Na época foi o geotexto de mais alta resistência utilizado nos Estados Unidos. Depois desse projeto já houve outros
mais resistentes, mas esse, na época, foi estava no topo da lista, né? Até aqui estava tudo bem, né? Mas quando a gente foi olhar no modelo do SU dividido pela tensão normal, né? Você tem um valor de 0,29, né? Então, quando você aplica a carga do muro, que é 380 kPa, você tem a contribuição não drenada, simplesmente você multiplica essa carga por 0,29 e você só chega a 170 aqui no final, você não consegue chegar à resistência necessária, né? Então, o que a gente começou a pensar? A gente começou a dar uma estudada nesses drenos verticais de uma maneira assim, talvez um pouco diferente do que esteja todo mundo acostumado e do que seja o padrão de utilização do PVD. A gente começou a pensar da seguinte forma: se você estiver muito próximo ao PVD, muito próximo ao dreno vertical, essa área próxima ao dreno vertical pode ser considerada uma área drenada, certo? E a área que está um pouco mais longe do PVD, do dreno vertical, você considera como sendo uma zona não drenada, né? Esse é o que a gente chamou de modelo híbrido drenado não drenado, né? Que é o Hybrid Drain and Drain Model, né? Para o PVD, né? Então, essa é uma visão superior. Aqui você está vendo a instalação do dreno, esse ponto vermelho são os drenos, e você considera como se fosse uma coluna de areia virtual, né? Um design ficou muito parecido com isso, né? Utilizando os métodos clássicos de projeto para colunas virtuais, né? Obviamente, para você provar isso, a gente fez uma área de teste. Essa área de teste custou em torno, acho que $1,5 milhão de dólares, né? Você está vendo aqui a instalação. A gente fez essa área de teste e a gente foi feita a instrumentação e houve a confirmação que a teoria que a gente tinha desenvolvido era aplicável para esse tipo de material e iria funcionar, né? Então, como é que foi construído isso, né? Foi construído inicialmente foi construído esse pontinho que você está vendo aqui é o ponto do topo da berma de compensação, porque o nível de adensamento aqui foi elevadíssimo, né? Foi em torno de 5 metros de adensamento. Então, para evitar que a gente enterrasse a geogrélia, a gente calculou qual seria o adensamento e fez uma berma de compensação, já na expectativa que essa berma iria adensar, iria, no final, estar servindo como solo de fundação, né? Após a construção dessa berma de compensação, tá certo? A gente teve instalação de uma rede de instrumentação em torno de 300 medidores de poropressão e inclinômetros e medidor de adensamento também da formação, para que pudesse ser feito o monitoramento da construção, né? Com esse tipo de técnica, você não pode, você não tem como saber, você não tem como medir exatamente qual a sua tensão, qual a sua resistência não drenada. Você não tem como fazer isso com o CPT, né? Você tem que fazer isso através de modelagem numérica e você tem que saber quais são as medições de poropressão in situ durante a construção, né? Então, foi construída essa berma de compensação, foi instalado os equipamentos, a gente fez a instalação desse geotexto de alta resistência na base, tá certo? E sobre esse geotexto foi colocado uma camada drenante de 2 pés, né, como você está vendo aqui na especificação. E está aqui uma fotografia da instalação do geotexto. O começo da construção desse muro foi no final de 2007, 2008. Isso aqui já foi na primavera, no começo do ano, para o meio do ano de 2008, né? Foi o começo da construção do muro, né? Posteriormente, a colocação do geotexto de alta resistência, foi feito a instalação da geogrélia e a construção do muro de terra armado, que vocês já são muito conhecedores das técnicas envolvidas nisso, né?
Uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção, deixa eu ver se eu tenho uma fotografia um pouco melhor aqui. Tenho. Aqui a instalação do GeoGrid, por coincidência, foi o mesmo GeoGrid que foi utilizado na obra do Jaeger, né? A gente utilizou nessa obra aqui. E tem uma técnica de construção, que eu acho que muitos de vocês são familiares com essa técnica, é uma técnica que você faz a face do muro ser feito com a tela para crescimento de vegetação, né? A questão é a seguinte: você vai ter deformações de adensamento de 5 metros, você vai ter movimentos laterais de 1,5 metro. Se você for colocar um acabamento de bloco de concreto, ou placa, ou qualquer coisa, você vai ter que gastar muito dinheiro com manutenção, não faz sentido, né? Então, obviamente, isso aqui não está com aspecto estético muito bonito, mas só lembrando a vocês, isso é um aterro sanitário no área industrial, né? E depois que a vegetação pega e cresce, você tem um visual à distância, essa ponte que liga Delaware a Nova Jersey, quem está indo de Washington para Nova York, passa por essa ponte aqui, Memorial Bridge, e se você olhar de lá, que é onde tem o tráfego que interessa, você tem um aspecto muito bonito, muito verde, né? Desse aterro, né? Então, essa é uma história, eu acho que de muita inovação e sucesso, né? Foram 7 anos entre o processo do licenciamento, do projeto e do licenciamento, né? Isso não é construção, isso aí foram 7 anos de projeto, estudos, testes e verificações e aprovação pelos órgãos ambientais, né? O projeto, a parte de construção, durou em torno de 4 anos, né? O projeto, a parte de construção foi 4 anos de construção. Então, você olha aqui, em torno de 11 a 12 anos, desde o projeto até a utilização do aterro, né? O aterro teve uma capacidade esperada, né? De aumento de capacidade. Houve um deslocamento lateral em torno de 1,5 metro, como eu havia falado antes, e houve um recalque em torno de 5 metros, né? Está aqui a fotografia da parede. Isso aqui foi no final da construção da parede. Você está vendo que ainda está havendo a construção de uma etapa final aqui, talvez uma ou duas camadas aqui sendo construídas nessa área. Você está vendo o porto aqui que eu tinha falado anteriormente. Aqui, o porto aqui é o Rio Cristina, que é o Rio Delaware, né? Você está vendo aqui, estava no processo de instalação da geomembrana, né? A geomembrana vai ser instalada aqui até se juntar outra membrana que existe aqui mais ou menos onde essa linha se encontra, né? Esse foi o primeiro aterro sanitário e o único até hoje que foi selecionado para o prêmio do melhor projeto do ano da Sociedade Americana de Engenharia Civil, né? A ASCE. Nesse ano, o projeto que ganhou foi o projeto do Arco aqui, que chama o Hoover Dam Bypass, né? Quem já teve lá na barragem, é um projeto belíssimo, né? Então eu não gosto de perder, não, mas perder para esse projeto não me deixou triste, né? Foi muito interessante a gente ter sido selecionado. Eu acho que é um projeto de muito sucesso, né? Aqui uma fotografia já do muro já construído e com a vegetação já praticamente estabelecida aqui desse lado, né? Depende de onde você pega mais sol, a vegetação vai crescer mais rápido. E a gente publicou esse ano, tem uma publicação esse ano, que foi o David Espinosa, um peruano, que foi o gerente desse projeto e a pessoa que teve boa parte das ideias. Um colega meu, Tianling Li, eu e o Ranjiv Gupta, que trabalhou com a gente também durante muitos anos, a gente publicou um artigo esse ano documentando como é que projetos como esse podem ser desenvolvidos, né? Eu acho que eu acho que vale a pena a gente sempre estar pensando como é que a gente pode avançar a prática
quebrar um pouco os paradigmas de uma maneira, obviamente, responsável, né, fazendo teste piloto em campo e tudo mais, e eu acho que o resultado está aí, né? O custo do teste piloto e de todo o melhoramento de solos desse projeto foi em torno de 11 milhões de dólares, né? Esses 11 milhões de dólares você compara com os 170 milhões de dólares que a gente tinha falado antes, né? Então, foi menos de 10% do valor do projeto inicial de melhoramento de solo, menos de 10%. O projeto todo, incluindo tudo, sistema de coleta de chorume, bombeamento de chorume para a estação de tratamento, sistema de coleta de gás, conexão com o sistema existente de gás, que transporta gás para ser utilizado nessas indústrias aqui que você está vendo aqui no background aqui da figura. O projeto todo, incluindo gerência de construção e suporte de engenharia e projeto de engenharia, foi 190 milhões de dólares, né? Então, se construiu o projeto todo, o dono do projeto, que é a agência de gerenciamento de lixo do estado de Delaware, gastou 190 milhões de dólares, e quando a proposta inicial para o projeto seria você gastar 170 milhões apenas com o projeto de fundação, né? Eu sempre gosto de lembrar, quando eu falo desse projeto aqui, que é um projeto que os 3 engenheiros principais desse projeto eram um peruano, que é o David, né? Um argentino, que era o Carlos Azarte, e um brasileiro, que sou eu, né? Então, foi um projeto sul-americano desenvolvido e implementado aqui nos Estados Unidos, né? Quem sabe um dia a gente não tem a oportunidade de fazer uma implementação aí na América Latina também num projeto desse. O último ponto, aqui, o último aspecto que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre alguns avanços na utilização de geotextos, né? De geossintéticos, né? Esse que eu vou falar para vocês aqui, essa aplicação, essa tecnologia que está ilustrada aqui, uma tecnologia que é patenteada aqui nos Estados Unidos, né? Tem várias patentes, como vocês estão vendo aqui, tá certo? A participação da Geosyntec nesse projeto foi a pessoa que teve a ideia, procurou a gente assim, olha, vocês são os melhores engenheiros de geossintética aqui nos Estados Unidos, a gente gostaria de apresentar essa ideia, mas a gente precisa de ajuda para vocês para poder aplicar para as patentes, né? Então, de onde é que surgiu essa ideia, né? Hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, a fly ash, né, as cinzas volantes, que vem da queima do carvão, elas já se sabe, elas são muito ricas, dependendo da origem do carvão, né? Várias delas são muito ricas em metais pesados, né? Arsênico, mercúrio e chumbo e outros metais, né? Então, já faz algum tempo que esse material de cinza volante é considerado um resíduo, né? Não é considerado um material que pode ser reutilizado livremente, né? Ele tem que ser colocado em aterros sanitários, ele tem que ser colocado em um local que haja um sistema de contenção dos lixiviados da água que passa por esse material, né? Obviamente, esse material tem sido utilizado com muito sucesso, né, como base e subbase de rodovias, e tem sido utilizado como um bom material que serve como material para construção de muros de terra armada, né? Então a ideia que esse pessoal teve foi vamos fazer uma forma que a gente possa construir muros de terra armada com o que hoje é considerado lixo, né? Então ele pode ser cinza volante, né? Que é o coal ash, né? Pode ser lixo da indústria de mineração. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês
um projeto sobre lixo da indústria de mineração, né? E pode ser também utilizado para construção com solos contaminados, né? Então, muitas vezes eu sei que a gente está de São Paulo, muitas vezes você tem áreas contaminadas e a solução que é dada para o consultor é botar no caminhão, dirigir 150 quilômetros para botar no aterro sanitário, né? Existe a questão de emissão de carbono seríssima aí, né? De segurança no trabalho, de quantas horas você vai ficar numa estrada. Eu acho que algumas vezes deveria se fazer o balanço, né? A gente tem que fazer o balanço, o que é mais benéfico para o meio ambiente, né? Então, essa solução foi apresentada, nós fizemos a engenharia, mas, novamente, essa patente é da Incapit, e da AWT é uma subsidiária da Incapit, né? Então, como é que a gente desenvolveu isso? A gente desenvolveu isso aqui para o nosso cliente, e a gente fez a gerência de construção e controle de qualidade, tá certo? Das primeiras duas desses muros que foram construídos, né? Felizmente, o construtor responsável teve muita paciência para aprender, e os operadores eram muito pacientes e inteligentes, né? Então, a questão toda, você começa com material limpo, né, para você poder botar a sua primeira, o que a gente chama aqui a sua wire, né, facing aqui, tá certo? A basket, e depois que você faz essa construção aqui, você coloca uma geomembrana, tá certo? Que vai ficar, a flap vai ficar para fora aqui, na verdade, está muito bonitinho aqui no desenho, mas você fica com um rolo aqui, né? A construção é um pouco complicada, né? Então, mas o custo é em torno de 15% a 20% mais barato, né? Se você tiver o material no local da obra, né? Então, você coloca aqui o material, você compacta, né? Você faz o compacto material, certo? Você coloca o geogrid, né? Você faz o compacto material, coloca o geogrid, como geralmente você colocaria em qualquer muro de terra armada, e você vira aqui a geomembrana, tá certo? E você continua o processo, né? Até que uma forma que você está vendo aqui no final da construção, o que você tem é a geomembrana seguindo essa forma aqui de S, né? E você tem esse material achuriado mais fortemente aqui, esse material é um material contaminado, e o material do geogrid e da face da barragem, ele é um material limpo, né? Esse material aqui é um material limpo, né? Existe uma preocupação em alguns casos, tá certo? Que esse material que está sendo reutilizado, você precisa fazer um sistema de coleta em alguns estados a gente tem um marco regulatório que indica que você tem que fazer a coleta de algum líquido que penetra aqui, mas geralmente você não vai ter nada, né? Acho que a gente não conseguiu medir nenhuma coleta de lixiviado nesses sistemas de coleta aqui no material de reuso, né? Esse aqui é o sistema de construção que foi utilizado, é só um exemplo para mostrar para vocês aqui. Esse aterro sanitário é um aterro sanitário no estado de Virgínia, e ele está em operação, funcionamento. Houve uma economia de 35% na construção total, no custo total, em parte porque o dono dessa cinza volante, na verdade, ele estava querendo se livrar da cinza porque ele não tinha mais onde depositar, ele não tinha conseguido a autorização para depositar a cinza no local que ele depositava normalmente. Então, ele tinha que parar a produção de energia, né? Como foi feito esse acordo aqui, o que acontecia? Ele queimava o carvão e trazia a cinza volante para ser colocada aqui na construção do muro, né? Uma aplicação que está sendo avaliada agora, nesse momento, é uma aplicação para uma mina no Peru, né? Então, eu coloquei essa fotografia aqui, que corresponde mais ou menos, essa linha pontilhada aqui, corresponde mais ou menos ao que você está vendo aqui
no canto direito, que é essa visão superior, né, da topografia. Né? Então, você está vendo, tinha... esse seria mais ou menos um sketch da configuração final. Né? Então, esse cliente da gente no Peru, a preocupação dele é que ele tem uma pilha de lixo de mineração, né? De rejeito de mineração seco, que segue mais ou menos esse contorno cinza clarinho que você está vendo aí. Né? O órgão regulador dessa mina, ele estava indicando que gostaria, né, que fosse feito isso de 4:1. Né? A fase final do fechamento, é um projeto de fechamento de mina, ele estava indicando que gostaria que esse fechamento de mina fosse feito com o talude de 4:1. Depois de muitas negociações, ele disse que consideraria até um talude de 3:1. Né? Mas você está vendo que em vários momentos aqui, isso obviamente é só uma seção transversal, em vários outros pontos aqui, o talude era muito mais íngreme do que 3:1. Né? Aqui você está vendo claramente que esse talude aqui é muito mais íngreme do que 3:1. Então, a proposta que nós fizemos foi a seguinte: vamos construir um muro de terra armada, né? E utilizando essa técnica que eu apresentei anteriormente, vamos construir esse muro de terra armada e vamos ver e vamos comparar aqui. O que você está comparando aqui, o azul e verde agora, se você fizer 3:1 sem o muro na periferia, né? no perímetro do depósito, né? Ou se você colocar o muro, obviamente você vai ter um volume maior, né? Então vamos ver aqui. Eu botei aqui a escala aqui embaixo, 250 metros, só para dar uma ideia de qual é a dimensão, essa dimensão transversal aqui da pilha, né? Essa pilha de rejeito, então, se você fizer uma análise do volume, o que você está vendo aqui nesse gráfico em azul é 3:1 e esse roxinho é 4:1. Né? Então, esse aqui é o movimento de terra. O vazado é o movimento de terra total e o que você está vendo sólido é o movimento de terra depois do corte, né? do corte aterro que você teria que movimentar. Então, se você não tiver nenhuma berma, você teria que movimentar em torno de 85 milhões de metros cúbicos, você teria que retirar e arranjar outro local para depositar. Né? Se fosse 3:1, você teria que movimentar mais ou menos 40 milhões de metros cúbicos. Né? Com a construção, tá certo? Da berma, do muro no perímetro da pilha de rejeito, tá certo? Então, o que a gente está procurando aqui, obviamente, é zero, né? Você não quer nem ter que importar material, nem ter que exportar material. Então, por um volume de 4:1, você teria que ter uma berma de uma altura em torno de 27 metros, né? 28 metros de altura. Se o órgão regulador autorizar a gente a construir de 3:1, a berma tem que ser, né? Para um volume net zero, você tem que ter uma berma em torno de 12 metros de altura. Né? Então, esse projeto ainda está na fase de avaliação. Né? Houve já uma indicação inicial que eles considerariam você utilizar essa técnica de encapsulamento do próprio rejeito para a construção da berma, né? E a discussão é em torno de 3:1 ou 4:1. O argumento é que você talvez tenha um fator de segurança melhor, até se você usar uma berma mais baixa, mesmo com o talude um pouco mais íngreme. Né? Vamos ver como é que esse projeto termina. Antes da gente abrir para a pergunta aqui, tá certo? Eu gostaria só de apresentar para vocês alguns dos tópicos que são áreas que ainda estão no processo de maturação, de avanço aqui nos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil não deve ser muito diferente do que eu vou apresentar aqui, mas gostaria só de ter essa conversa com vocês e vocês tirem as suas próprias conclusões, né? O que a gente está vendo aqui em termos de mercado, não só mercado, mas em termos da parte acadêmica também, há um interesse muito grande hoje em construção de aterros sanitários para materiais radioativos com baixo nível de radiação. Né? Então,
houve na época da Segunda Guerra Mundial e posteriormente a utilização de vários tipos de radiação diferentes, ou até mesmo para a construção de equipamentos médicos, né? E essas fábricas que construíam esses materiais não seguiam o padrão de segurança que se segue hoje, né? Então, existe algumas áreas, né, certas áreas industriais que têm um nível de contaminação que é relativamente baixo, que se você estiver só passando por lá 1, 2 dias, você não vai ter nenhum efeito negativo na sua saúde, mas se para você utilizar permanentemente aquele local, não é indicado, né? Então, é uma área de crescimento muito grande, você tem que fazer um projeto com tempo de vida, basicamente o tempo de vida, que é a meia-vida do material que você está tentando atenuar. Então, é até um pouco interessante você fazer um projeto com tempo de vida de 1000 anos, né? Você está fazendo um aterro sanitário que vai durar 1000 anos, requer um pouco de imaginação no tempo de duração dos materiais do encapsulamento, né? Outra coisa que está muito ativa aqui nos Estados Unidos, extremamente ativa nos Estados Unidos, é o desenvolvimento de aterros sanitários, encapsulamento e de cinza volante, né? Eu sei que aí no Brasil, lá no Ceará, tem um projeto lá do Porto agora que estão utilizando carvão para siderúrgica, né? Boa parte do mundo está utilizando menos e menos carvão, porque se sabe da questão da contaminação, da poluição do ar e da poluição da água subterrânea, né? Então, aqui nos Estados Unidos está havendo uma preocupação muito grande em torno disso e tem muitos desafios na utilização da construção com esses materiais, né? Esse material é depositado basicamente como tailings, como um rejeito de mineração, e é muito, em algumas situações, ele se liquefaz muito similarmente ao que aconteceu aí no Brasil com as barragens de rejeito nos últimos anos. Teve uma ruptura muito grande aqui nos Estados Unidos, em Kingston, que levou a esse marco regulatório, né? Outra questão também na parte industrial é a questão da parte de sedimento, né? Tem uma parte de sedimentação. Antigamente, todas as indústrias, nesse caso, um lago ao norte dos Estados Unidos aqui, e as indústrias químicas lá depositavam os dejeitos dentro do lago, né? Era um processo de produção industrial. Ninguém tinha regulamentação ambiental, então era isso que era feito, né? Então, hoje, existe uma tentativa muito grande, principalmente numa área dessa, que é uma área que está se tornando, algumas áreas desse lago aqui está se tornando uma área residencial. Então, a intenção é que seja feita a consolidação desses sedimentos em uma determinada área, e aí você vai fazer o cap, você vai fazer o fechamento de uma determinada área. Você limpa parte, não dá para retirar tudo, tem alguns materiais que até ficam mais inertes embaixo da água, mas existe essa consolidação de sedimentos contaminados, é uma área que está crescendo muito aqui, né? Eu deixei por último aqui nesse slide a parte de aterros sanitários com temperaturas elevadas, né? Isso é uma questão muito importante para os geossintéticos. Eu não tenho conhecimento no Brasil se há aterros com temperaturas elevadas, né? Mas isso é um problema que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Tem muita pesquisa sendo feita. O que se sabe hoje é que a causa não pode ser biológica, porque a temperatura é muito alta, não é uma causa biológica, é provavelmente reações químicas. Se achava durante algum momento que tinha a ver com a questão regional, porque estava muito presente em apenas uma região. Hoje não é apenas uma região, são em várias regiões dos Estados Unidos. A única coisa em comum que se sabe é que são aterros, geralmente em áreas úmidas, e aterros que o gerenciamento do chorume, do lixiviado, não é bem feito, né? Então, são aterros muito úmidos. E as temperaturas são elevadíssimas, e a preocupação para o geossintético é que, obviamente, a geomembrana e a parte de proteção ambiental que você coloca, ele tem uma queda de vida, de tempo de duração com a performance adequada, cai muito rapidamente com o aumento da temperatura, né? Então, isso é uma área que está estudando muito. A preocupação tem sido muito em torno
da performance ambiental dos materiais geossintéticos, né? Algumas outras coisas que se continua estudando muito aqui, uma das coisas é o Superfund, né? O Superfund é um programa americano do governo que basicamente identifica áreas contaminadas e eles vão atrás das áreas das empresas ou responsáveis, ou pessoas físicas, quem foi responsável pela contaminação, para contribuir proporcionalmente na remediação da área, e quando não existe, quando você não consegue localizar ou essas empresas não existem mais, o próprio governo tem um fundo que ajuda na remediação, né? Esse é um aterro sanitário na Califórnia, é muito interessante porque é uma área altamente sísmica e foi descoberto uma falha geológica muito grande, exatamente onde o meu cursor está passando. Então, existem muitos estudos sendo feitos agora sobre como seria a performance de materiais geossintéticos sobre cargas dinâmicas elevadas como esse, né? Esse aqui é o aterro de Cherry Island, que a gente falou, isso aqui é bem no começo da construção, um pouco antes da construção, apesar de vocês já terem ouvido eu falar aí durante 10, 15 minutos sobre esse projeto, existem vários outros projetos em o que a gente chama marginal sites, né? São áreas que teoricamente você não gostaria de construir, mas que você tem que construir porque é a área que já está, no caso do aterro, já tem uma certa impacto ao meio ambiente. Se você concentrar, você pode mitigar a área, remediar a área, e você pode continuar fazendo deposição de materiais com um impacto bem menor ao meio ambiente, né? Similarmente ao que eu mostrei no outro slide, existe hoje, isso aqui é Guanas Canal, em Nova York, se você for atrás e você for ver na internet, é uma área altamente contaminada, e o que se está tentando fazer, em vez de você dragar e retirar o material contaminado, que existe risco para a saúde muito elevados, é você fazer uma construção de um cap, né, de uma cobertura subaquática, né? É uma área que está tendo um crescimento muito grande, principalmente nas áreas industriais históricas aqui dos Estados Unidos, em Nova Jersey, Nova York, o Midwest, tem vários projetos de remediação de sedimentos, né? E, finalmente, esse é um aterro sanitário da cidade de Nova York, é o aterro sanitário de Staten Island, né? É o Fresh Kills Landfill, fica em Staten Island. Esse aterro é muito interessante porque ele começou a ser um aterro, eles escavavam essa área aqui, tem uma argila muito vermelha, muito característica da região, e essa argila era escavada e eles tinha uma fábrica de tijolo próxima aqui, eles atravessavam e iam para Manhattan. Boa parte dos prédios que se vê em Manhattan hoje, que isso foi feito de tijolinho no final do século XIX, até meados do século XX, veio desse local, né? Então eles tiravam o tijolo, a argila, para fazer o tijolo daqui e preenchiam a cava com lixo de Nova York, né? Então era uma troca um pouco injusta de Manhattan para Staten Island, mas esse aterro está fechado, né? Não recebe mais lixo há muito tempo. Ele abriu uma pequena área, a área 9 foi aberta depois dos ataques de 11 de setembro para receber os entulhos das Torres Gêmeas, mas o aterro estava fechado, foi uma briga muito grande para reabrir o aterro. Eles estão finalizando a cobertura do aterro, e o que nós estamos fazendo para o Departamento do Meio Ambiente da cidade de Nova York é desenvolver esse aterro sanitário em um parque, né, com áreas para equitação e algumas construções sobre o lixo, né? Tem uma parte de uma highway que a gente está fazendo projeto e deve entrar em construção muito em breve sobre o aterro sanitário, e a intenção é que isso seja um dos maiores parques dentro da cidade de Nova York, né? Obviamente é um projeto para 30, 40 anos para ficar todo completo. A gente está na fase 1A ainda, né? O 1B está começando agora, e são 12 fases esse projeto para que todo o aterro seja transformado num parque. É muito interessante porque quando você está pensando em fazer o projeto, ao mesmo tempo você quer utilizar uma área, vamos dizer, para equitação, essa mesma área você tem que fazer coleta de gás, porque existe um compromisso já firmado que o gás vai ser coletado, obviamente, não só por questões ambientais, mas vai ser coletado para ser vendido, né? Existe
uma promessa de compra e venda de gás. Então, é muito interessante. Às vezes você quer botar uma estrada, ou construir um banheiro, ou fazer alguma coisa, você, mas aqui eu tenho que ter o acesso para manutenção, e a minha estrada de manutenção não pode cruzar com a estrada as trilhas dos pedestres, né? Então, é um projeto muito interessante da parte arquitetônica e de engenharia também, né? Então, agradeço a atenção aqui, quase uma hora falando com vocês, e fico à disposição para que, se haja alguma pergunta, eu estou à disposição aqui para responder. Lucas, parabéns, como diz o Vitor, no primeiro webinar, só eu que posso fazer as palmas, né, da apresentação, mas sensacionais os casos relatados, e a gente percebe no final o quão grandioso poderia ser se a gente tivesse mais tempo ainda para poder expor tantos outros casos que você tem vivido, né, aí nos Estados Unidos, tantos desafios que tem colocado no final, né? Aqui tem várias, tenho certeza que vai ser bem produtivo esse tempo nosso aqui conversando um pouquinho. Então, parabéns de novo, muito obrigado por atender esse pedido nosso do GS. Um prazer foi meu, Emerson. Eu vou começar, Lucas, com a pergunta aqui, né, daquele que você comentou que seria a principal comentário, que você é filho da PUC, né? Então, tem a pergunta vindo do Saião, vou separar, não foi a primeira, mas pelo carinho que você demonstrou ali na PUC, eu separei ela para deixar ela como primeira aqui na conversa, né, com o Saião. E aí eu vou aproveitar a pergunta dele e já fazer logo em seguida a da Concressolo, né? Então, primeira pergunta, Alberto Saião, e pergunta, né? Caro Lucas, sobre rejeitos, você é a favor de proibir as barragens para montante? Já vou emendar na segunda, que tem o tema vinculado, que é a Concressolo Engenharia. Ele pergunta, Lucas, na elaboração de projetos em barragem de rejeito, quais premissas vocês costumam adotar nas verificações de estabilidade dessas barragens? Bom, eu falo uma hora de geossintética, a primeira pergunta é sobre barragem de rejeito, né? Mas eu entendo as razões. Bom, eu acho que a gente, quanto profissional de engenharia, né, a gente tem que honrar muitas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que honrar é a vida humana acima do emprego da gente, e a vida de outros entes do meio ambiente, né? Eu acho que isso é uma coisa que não é muito negociável, né? Com o passar dos anos, a gente tem visto, eu mostrei para vocês aí o Onondaga Lake, o lago que se jogava rejeito dentro do lago, né? A cinza volante aqui na queima do carvão, aqui na Inglaterra, em vários locais do mundo, ela era gerenciada antigamente. Você pegava a cinza, você queimava o carvão, pegava a cinza, botava um tripé e botava um cano para jogar dentro do rio, né? Com o passar dos anos, a gente foi aprendendo que isso tinha uma noção ao meio ambiente, tinha um custo muito elevado, causava uma redução na qualidade de vida e na população adjacente, e a gente evoluiu, e hoje existe pouquíssimos locais no mundo que trata rejeito de queima de carvão ou rejeito industrial dessa forma, né? Então, dentro desse contexto, me parece que a utilização da construção upstream cairia nesse tipo de avanço, tá certo? Que a gente, enquanto profissional, a gente faz quando a gente aprende dos erros do passado, né? Eu acho que a gente tem técnicas melhores a serem utilizadas, e a gente deve estar sempre tentando avançar essas técnicas, né? A pergunta que foi feita subsequentemente é o que é que deve ser feito. Existem várias coisas, né? Eu acho que a primeira de tudo é você tem que ter um conhecimento do seu material, um conhecimento do seu material, um conhecimento muito bom do seu material, um comportamento frágil, um comportamento dútil, né? Qual é a sua resistência não drenada pós-pico, né? Você vai pegar e vai fazer uma correlação
que você tem um ábaco ou você vai realmente fazer um teste no laboratório qualificado para você ter essa compreensão. Acho que isso é uma parte muito importante. Acho que não faz sentido hoje, com o acesso que se tem a métodos numéricos e a consultores de alta categoria no Brasil e no mundo, você fazer um projeto de qualquer estrutura que seja, que ela tenha um fator de segurança menos que 1 dentro de um tipo de carregamento que pode existir. Você imagina, você comprando um apartamento, você trabalha, vai comprar um apartamento por R$750 mil, e lá no contrato diz assim, olha, se der um vento mais de 60 km por hora, o fator de segurança é 0,9. Bom, você não vai comprar, você quer que seja feito um fator de segurança para os tipos de carregamento possíveis, né? Então, para todo tipo de estrutura, eu acho que a gente tinha que olhar, inclusive para barragens de retenção de água e muros de arrimo e tudo mais, qual vai ser a resistência se houver uma liquefação. Qual é o seu fator de segurança? Ele é maior do que 1? Ok, então você está analisando um cenário extremo, verdade, mas as consequências são mais extremas do que o cenário que você está analisando, né? Então, eu acho que a gente tem, enquanto indústria, puxar para um fator de segurança de 1 mesmo para casos extremos, como é o caso da liquefação. Perfeito. Aqui, vamos voltar agora para os casos de obra. E a pergunta aqui é do caso de obra 1, é do Matheus Henrique, Lucas. Então, Okay. quantas camadas de geogrelha foram instaladas naquele aterro, no primeiro estudo de caso? Dada a altura de 80 metros do aterro, ele pergunta se o comprimento da geogrelha não te parecia insuficiente. Não. O comprimento da geogrelha não foi insuficiente. Eu mostrei uma fotografia que você tinha o talude de 1:1 no final, e, na verdade, essa geometria nunca foi obtida. Houve vários materiais que foram deixados no local, não foram escavados, mas houvesse a implementação seguido o projeto, os fatores de segurança teriam sido adequados. Mas respondo, porém, a sua pergunta é muito boa, porque no final o comprimento não foi adequado como foi projetado, o comprimento instalado. O projetado parecia adequado, mas o instalado talvez não condizente. Exatamente. Perfeito. Agora, sobre o caso de obra 2, vou pegar aqui a pergunta do Odivan Ferreira, Lucas. Ele perguntou qual a magnitude do recalque do aterro sanitário sobre o material tão mole. Ou o recalque relativo, né? O recalque relativo dividido pelo H do resíduo. Esse recalque não poderia comprometer a proteção impermeabilizante da base? Poderia. Porém, não, a geomembrana que eu mostrei, ela está somente colocada na parte que houve uma pequena expansão lateral. A pergunta é excelente. Na parte central do aterro, mais ou menos 90% do aterro, existe uma condição existem 2 fatores. Primeiro, o material, você tem 30 metros do material com a permeabilidade em torno de 10 a menos 7. Segundo, você tem um gradiente, que o gradiente é upwards, é um gradiente que vem de baixo para cima. Então, a gente fez uma série de demonstrações com tracer test, com corante e tudo mais, e foi feito um modelo hidrogeológico muito complexo para lá, e se demonstrou para o órgão regulador que não havia necessidade de se colocar uma geomembrana em cima do lixo que já existia, né? O lixo que está lá há quase 100 anos, ou não, mais de 100 anos, foi no começo, foi em 1915, se eu não me engano, 1920, que se começou a colocar lixo junto com a dragagem. Se dragava e também se misturava lixo, né? A dragagem acabou naquela área em torno dos anos 60 e se foi colocado, se começou a se colocar exclusivamente lixo lá. Então, a parte central ele não tem um sistema de coleta
do sistema de geomembrana. Tem um sistema de coleta de lixiviado, mas não tem uma geomembrana. Perfeito. Ainda nesse caso aqui, a pergunta agora é do Germano Silva. Ele pergunta se, nesse caso, né, a resistência ao cisalhamento dos PVDs foi considerada nas análises de estabilidade do aterro e muros. Se sim, o incremento de fator de segurança foi significativo? De quem é a pergunta, Emerson? Germano Silva. Nós estamos aplicando por um projeto de pesquisa agora. Eu tenho certeza que colaborou, mas eu estou querendo fazer uns testes numa centrífuga. Se eu vou te colocar no painel de seleção dos projetos, que aí eu te dou essa resposta. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente e a gente tem pensado nisso já há alguns anos, né? Sobre como incluir isso em projeto, né? Para você ter uma ideia, esse artigo que a gente publicou esse ano, ele está pronto faz 4 anos e a gente não consegue publicar. Um dos comentários que a gente recebeu de uma grande revista acadêmica foi que seria uma irresponsabilidade, as pessoas não iam entender e podia levar a um design muito que dá um fator de segurança muito baixo, né? Eu acho que nós somos mais inteligentes do que os revisores achavam, né? Finalmente a gente não conseguiu publicar na revista que a gente gostaria de ter publicado, mas é uma revista de renome e o artigo está aí, né? Perfeito. Bom, ainda dentro desse mesmo caso, teve bastante pergunta dentro desse caso aí, se não fosse possível a construção do trecho experimental para verificar se as hipóteses das colunas de areia virtuais funcionariam, qual outra técnica poderia ser pensada para contornar o problema? Eu não assinaria o projeto, porque uma coisa é o que a gente pensa, né? Esse projeto, a gente pensou nisso, o projeto foi revisado pelo Gene Mitchell e pelo Mike Duncan, né? Eu tive o meu primeiro projeto aqui nos Estados Unidos, eu chego na reunião, tá dois professores renomados de Berkeley, que depois foram para a Virginia Tech. E eles acharam a ideia sensacional, e eles tinham certeza que ia funcionar, né? Uma questão é você ter certeza que vai funcionar, e outra coisa é você ter certeza absoluta que vai funcionar. Então, eu não consigo visualizar nenhum modelagem numérica. O meu treinamento, minha formação acadêmica foi mais nessa parte de modelagem numérica. Eu não confiaria numa modelagem numérica para uma definição do projeto dessa relevância, com as consequências que teria, consequências ambientais que teria da ruptura desse aterro na direção do rio, né? Aqui eu vou, ainda sobre o caso 2 para o Lucas, aqui eu vou emendar 2 perguntas que elas são similares, tá? Ok. Do Conemos, a primeira. No segundo caso, foi cogitada outra solução que não fosse o PVD e o DSM, né? E aí o Cruz também fez uma pergunta, e aí por isso eu juntei as duas, que é, se ele tiver um solo contaminado no pé de uma parede de barragem, não pode usar uma solução de remoção de solo. Quais tratamentos poderiam ser indicados? Bom, vou responder a primeira. Foram verificadas várias outras soluções, né? Para melhoramento de solo, todo mundo, todo vendedor, né? Toda empresa tem uma solução, né? Colocação de brita ou tal, né? Foi feito um estudo muito interessante, que é um estudo que a gente trabalha muito com isso também aqui. É um estudo de verificação de outros locais que você pudesse construir um aterro, né? Às vezes é mais barato você comprar o terreno, construir um aterro, construir infraestrutura de acesso e tudo mais, né? Nesse caso, o preço seria absurdamente mais elevado, não existia nada disponível para a capacidade, para a necessidade de aterro da área, né? Uma área com um crescimento populacional muito grande e as 2 soluções que foram as finalistas foram essas soluções. Esse processo demorou mais ou menos 1 ano e meio para se chegar nessas soluções, né? A segunda pergunta, Emerson, se você pudesse repetir, eu te agradeceria. Claro, repito que sim. Deixa eu pegar que eu fui para a próxima aqui. Felipe Cruz, se eu tiver um solo contaminado no pé de uma parede de uma barragem, não posso
usar como solução a remoção de solo, entre parênteses aqui, estabilidade da parede. Uhum. Quais tratamentos poderiam ser indicados? Bom, depende muito do que é o teu contaminante, né? Hoje em dia existe uma série de tratamentos que são tratamentos biológicos, né? Para biorremediação, que você injeta um fenótipo de bactéria que faz a degradação do contaminante, né? Existem outras soluções, são soluções mais químicas clássicas na engenharia ambiental, que você pode aumentar o pH ou diminuir o pH, dependendo do contaminante, e você faz o bombeamento do material tratado, né? Existem também outras técnicas que a gente tem, inclusive é patenteado aqui da empresa, para contaminação com materiais derivados de petróleo, que é uma carbonização in situ, né? Você basicamente, como você faz o carvão de madeira, ele não pega fogo, mas ele queima. Então você coloca no solo, você faz a injeção de alta temperatura e você faz esse tratamento. Mas existem vários tratamentos in situ, dependendo do contaminante, obviamente, que talvez se aplique ao seu caso. Perfeito. Aqui para das perguntas aqui, fechando o item 2 aqui, o caso de obra 2, mais direta a pergunta, né? Flávio Monteiro pergunta qual era a resistência do geotexto utilizado na base do aterro do segundo caso. Eu te digo em breve aqui, me dá um segundo que eu dou uma olhada aqui e falo para você. Era 1.170 quilonewtons por metro, que equivale a 80 mil pounds por pé, né? Libras por pé. Perfeito. Então já está respondido para o Flávio. Agora aqui, vou passar para o tema de alta temperatura. Então, a primeira pergunta aqui vem do Vitor Pimentel, presidente aí do está acompanhando a gente. Lucas, qual a temperatura média medida nos aterros mencionados? E aí eu só vou emendar com a outra, porque vai responder as temperaturas medidas, né? E que é da Concresol Engenharia. Sobre as altas temperaturas que você mencionou dos aterros, como a análise é feita? Faça alguma análise numérica para verificar esta questão? Existe sim, existe análise numérica que está sendo feita, né? Inclusive tem que ser uma análise acoplada, né? Porque é um problema realmente muito, muito sério, né? Muito sério de se tratar e de se investigar. As pressões são muito elevadas, né? O que acontece é que existe o termo tá me fugindo aqui. O que existe é que você vai degradando, você vai queimando, é uma reação que não depende de oxigênio, você vai queimando o lixo, né? E o lixo começa a se comportar como uma sludge, como uma lama, né? Ele perde quando você faz aqueles cálculos clássicos de estabilidade de talude, de utilização de aterros, de ângulos de atrito e coesão, que você pega os estudos que foram feitos historicamente aqui pelo Cavazandia e outros mais recentemente, o Demetrios Eckes de Michigan está publicando uma série de artigos agora e tudo mais, agora o Demetrios foi para o Berkeley, né? Mas isso não existe mais, você quebra aquela fibra, você quebra a estrutura do lixo muito rapidamente, né? Então, dos elementos, parece, né? Exatamente. As temperaturas chegam a atingir em torno de 120 graus Celsius, né? Em alguns cantos até mais elevado. Então, a perfuração é um pouco complicada, porque na hora que você está perfurando, você tem uma explosão de gás, né? Houve já, em alguns aterros, você cria basicamente um geyser, né? Um jato d'água com gás e elevadas temperaturas, né? Então tem uma certa técnica para você perfurar. O que se tem feito muito é a instalação de fibra ótica de alta resistência para essas temperaturas, e monitoramento do perfil. Há uma certa progressão da massa queimada
E eu estou um pouco reticente aqui, é porque a gente não sabe muito ainda a respeito, né? É uma área que está realmente muito nova e muito interesse. O que se achava, como eu falei, que era localizado apenas na parte norte, nordeste aqui dos Estados Unidos, hoje já tem no Havaí, em alguns locais da Califórnia, em vários locais do sul dos Estados Unidos, né? É uma questão realmente muito, muito presente. Então, existe algumas questões. Eu toquei, quando eu falei nisso, na questão da temperatura elevada danificar o geossintético, porque eu estou falando aqui para o IGS, né? Mas existe a questão também de você reduzir a capacidade da resistência do material do lixo e pode levar a uma ruptura, como já levou, inclusive, num aterro sanitário aqui no Nordeste dos Estados Unidos, teve uma ruptura em 2010, eu trabalhei na investigação das causas dessa ruptura, e foi o primeiro aterro a se notar a elevação de temperatura, que realmente teve uma participação na causa, na causa do incidente. Né? Perfeito. Aqui eu vou pegar uma outra pergunta agora, aqui é do André Cepeda. Prezado Lucas, o senhor conhece alguma aplicação de geossintéticos empregando apenas máquinas não tripuladas? Estou estudando um caso em que o fator de segurança atual não permite o acesso de pessoas ao local. Não. Construtivo. Enorme. Não conheço. Posso pensar numa série de alternativas para você. Aqui é muito interessante a pergunta e eu imagino qual seja o tipo de projeto que você está envolvido. Não, eu conheço como tem uma certa automação para, por exemplo, você desenrolar um rolo de geomembrana, né? É relativamente fácil você fazer isso. Agora, se você estiver falando que você vai ter que fazer a solda, eu não conheço. Eu não conheço. Complicado. Muito interessante. Muito interessante. Aqui eu tenho uma pergunta agora aqui sobre, eu vou deixar uma aqui que é mais para o final. Agora eu vou falar de pavimento, tem duas perguntas de pavimento, não foi tema dos casos de obras, mas assim, aproveitando a experiência, está todo mundo querendo aproveitar ao máximo da experiência aí, né, Lucas? Do Firmino Sá Vasconcelos, qual a eficácia da geogrelha no prolongamento de vida útil de revestimentos asfálticos e pavimentos rodoviários? Uhum. Aproveitando da Luana, aquela pergunta, qual os geossintéticos mais indicado para reforço de pavimentos? Estão os dois apelados aí. Bom, é uma pergunta muito interessante, eu acho que pertinente, mas a pergunta tão geral que é difícil você ter uma resposta, né? Mas eu posso te dizer o seguinte: existem vários tipos de problemas de pavimento, que é a propagação de trinca, né? Essa propagação de trinca vem da parte da base e subbase, né? A gente tem coloquialmente, em português e até em inglês mesmo, você fala o asfalto não presta, né? E, na verdade, o asfalto talvez seja o melhor material na mistura asfáltica, seja o asfalto. É um material controlado, é um material que é industrial, é um material que a Petrobras tem um padrão muito elevado no controle de qualidade, ou o produtor, qualquer que seja, da emulsão asfáltica. É como você culpar o cimento pelo concreto, né? Na verdade, o cimento geralmente é um cimento que tem uma qualidade elevada, né? O material de brita e areia utilizado na mistura, às vezes, não corresponde não dá para ter o controle de qualidade no mesmo nível, né? A utilização de geogrelha no pavimento, ele realmente ele avança muito a vida do pavimento, dependendo, obviamente, das condições de tráfego e condições do seu subsolo. Existe um custo muito elevado. Então, como nos solos expansíveis, por exemplo, aqui no Texas, que o pavimento tem que ser reconstruído numa frequência um pouco maior, você utilizando uma geogrelha, você pode ter uma vantagem financeira muito grande, né? Uma pessoa que trabalha muito com isso, talvez vocês conheçam, o Jorge Zornberg, que foi também aluno da PUC, depois fez doutorado em Berkeley e hoje é professor de UT Austin. Ele faz um trabalho muito grande nessa área
Inclusive, o Gupta, que publicou aquele artigo comigo sobre o segundo caso, ele fez a tese de doutorado dele exatamente nesse assunto. Existe uma literatura muito vasta sobre a utilização e quando utilizar e quando há uma vantagem financeira, né? Perfeito. O Zomberg será o palestrante do próximo webinar. Já fica aqui também a dica. Você deixa essa pergunta para ele? Já fica a dica, já fica a pergunta pronta para o próximo webinar também, né? Já vai ser tema. Nós estamos chegando quase ao final aqui. Eu gostaria, tem mais perguntas, só que eu fiquei curioso e eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta também, Lucas. Claro. Sobre os deslocamentos grandes previstos, né, tanto de recalque vertical, quanto deslocamento horizontal. Se aquele bloco, né, de contenção em solo reforçado era previsto ter o deslocamento dele homogêneo, né, todo o grupo deslocando, ou se ele seria deformação onde os geossintéticos também estariam deformando em grande proporção, né? Como que isso... A intenção da utilização do geotexto na base do muro foi exatamente para que você tivesse uma deformação um pouco mais homogênea. Obviamente que durante a construção do aterro você tem um carregamento um pouco maior, né, na parte da parte frontal, e com o talude você alivia o carregamento, né? Novamente, uma pergunta muito interessante. Houve 2 ou 3 casos durante a construção que trincas longitudinais paralelas à crista do muro se desenvolveram e não coincidentemente, elas se desenvolveram exatamente na parte terminal do geotexto, né? Então havia um pouco de adensamento diferenciado, né? Mas essas trincas foram fechadas rapidamente e não se propagaram. Foi uma coisa muito localizada, né? Mas houve essa preocupação, sim, na análise. E aqui eu acabei não comentando no início, mas é interessante, por exemplo, o caso de obra 1, né, que você comentou, que acabou tendo um problema, uma patologia, né? E é interessante que o teu comentário, né, que é a sensação quando se usa materiais novos, né, que é assim, inovadores, né, como os geossintéticos, a primeira interesse, ou não seria o interesse, né, mas a primeira tendência, né, é apontar o novo como responsável, né? Então, Exatamente. é interessante que você acaba demonstrando claramente que o controle de qualidade de geossintéticos, com todo o avanço que se tem da engenharia de geossintéticos, dá uma tranquilidade de qualidade para as obras, né? E isso fica claramente evidenciado pelas exumações e material apresentado, né? Mas, Emerson, a esperança. Eu recebi os comentários de um projeto, de um aterro que eu fiz recentemente, e o comentário do órgão regulador foi o seguinte, né? A gente conseguiu um material para colocar no sistema de coleta de lixiviado, uma brita, excelente qualidade, e é basicamente lixo para o dono. Então, saía de graça para o dono do aterro. E o órgão regulador obrigou a gente a demonstrar que essa brita funcionaria tão bem como um geocomposto, né? Então a gente passou anos para comprovar que o geocomposto funciona como uma brita. Agora a gente teve que voltar. Então, eu acho que a esperança da aceitação desse material, eu acho que já há algumas indicações disso, né? Perfeito. Vamos voltar aqui na pergunta, também uma pergunta bem interessante. Aqui do Ivan Maziero, prezado Lucas, poderia comentar um pouco sobre os geossintéticos do sistema de alívio de gases do aterro? Esse aterro, em particular, não há utilização, né? A utilização de poços verticais, né? de coleta de gás, né? Em alguns outros aterros, principalmente em alguns aterros com temperaturas elevadas, os poços verticais, a instalação não é tão segura, né? Você tenta evitar o máximo problemas de segurança no trabalho. Então, existe alguns geossintéticos que são utilizados, dependendo das pressões e tudo mais, que você faz a coletação e a transferência horizontal para um ponto de coleta, né? É uma área que eu não trabalho muito, essa área de coleta de gás, mas eu tenho visto em alguns projetos a utilização
assim, de geossintéticos. Contudo, a área, a utilização, a técnica mais utilizada, na verdade, é a técnica de poços verticais com coleta e controle de pressão. Perfeito. Então, Lucas, aqui eu vou deixar a última pergunta, que ela é mais genérica e para falar de futuro, então deixei ela reservada aqui para o final. E aproveito para agradecer mais uma vez aí. Aqui é o Matheus Henrique, ele pergunta o seguinte: em termos de novas tendências em materiais geossintéticos, o que o senhor enxerga como os próximos avanços da engenharia? Bom, pergunta muito boa, né? Eu acho que o avanço, Matheus, vai passar pelas pessoas mais novas do que eu aqui nesse evento, né? Eu acho que tem muita coisa para se avançar, né? Acho que a gente pode trabalhar um pouco mais com barreiras, né? A GCL, eu acho que existe muita área de avanço na parte de funcionamento de barreira hidráulica. Acho que é uma coisa muito interessante que a gente tem que ter uma compreensão muito maior. Eu acho que a gente tem que ter uma compreensão de controle de qualidade de obra com geossintético muito grande, e eu sei que a sua pergunta foi acerca do material, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com materiais que facilitem mais esse controle de qualidade de obra, né, na obra, e eu acho que é uma tendência que a gente está vendo. Existe hoje uma série de outras aplicações, principalmente na Europa, aqui nos Estados Unidos, talvez surpreendentemente para algumas pessoas, a gente está um pouco atrás da utilização de algumas geomembranas na Europa para fechamento de áreas, né, geomembranas com diversas cores diferentes e com a durabilidade muito elevada, né? Existe hoje vários projetos que a gente está trabalhando aqui com a tecnologia para fechamento com geomembrana exposta, né? Você faz o fechamento com geomembrana exposta, você não bota nem solo, nem camada de coleta d'água, você tem que fazer um projeto, obviamente, para gerenciamento de água de chuva, né? Mas essa geomembrana exposta permite que você reabra o aterro, ou reabra a área muito facilmente, é um custo muito, muito baixo, né? E com isso, tem sido feito uma utilização de geomembrana com painel solar, né? E um painel solar flexível incorporado à geomembrana. Eu acho que são técnicas que eu gostaria de ver a gente estudando mais, né? É uma utilização, um projeto que eu posso te dar um exemplo disso, é a utilização de uma geomembrana incorporada a uma coleta de energia solar. No mesmo aterro você faz a coleta do gás, tá entendendo? Para distribuição em torno da população ao redor, principalmente em áreas que necessitam aquecimento, né? É uma coisa mais simples de fazer, e instalação de turbinas de geração de energia eólica em aterros sanitários, né? Uma coisa que a gente tem visto um interesse muito grande, né? O aterro sanitário geralmente ele tem uma elevação maior do que o terreno ao redor, já facilita já facilita um pouco essa captura, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta da maneira que você estava esperando, mas são apenas alguns aspectos que eu acho que vale a pena a gente considerar. Não, muito bacana, isso realmente são pensamentos novos que a gente vai colocando para buscar novos desafios, né, com os geossintéticos aí. Então, Lucas, a gente vai finalizar por aqui. Vou agradecer mais uma vez sua disponibilidade, sua experiência, que certamente agregou demais a nós. Agradecer a todo mundo que participou com a gente nessa transmissão ao vivo. Aos que desejam a apresentação em PDF, depois manda, né, um e-mail lá nos comentários, tem o e-mail da Geotecnia Brasil, que depois vai estar disponibilizando o material. Quem colocar um like ali nos vídeos, navegar pelas redes sociais de Geotecnia Brasil, conhecer o site da BMS, do GS Brasil, e preparar que próximo dia 1º de julho teremos o quinta edição do webinar, né, com o professor Jorge Slomberg. Então, eu deixo aqui uma boa noite para todo mundo e muito obrigado de novo, Lucas, pelo seu tempo aí. Não, muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Valeu, até logo.